Anistia, justiça ou hipocrisia? Esse é o tema que eu quero conversar com vocês nesta manhã, ou tarde ou noite, depende da hora que você vai estar acessando aí o seu celular, seu notebook, enfim, o seu equipamento para acompanhar esse nosso bate-papo. Lembro que faço parte aqui de uma cidade do interior de São Paulo, apresento um jornal diariamente na rádio comunitária da cidade de Porto Ferreira, a Rádio Comunidade FM, e de segunda a sexta, eu, juntamente com o Vanê, apresentamos o Jornal da Manhã. É o Jornal do Porto no rádio. E semanalmente também, diariamente, estamos aí trazendo alguns temas dentro do cenário nacional, principalmente. Eu acho que é importante nós pararmos um pouquinho para refletir. Por isso, eu convido a você a conhecer o nosso canal Jornal do Porto, youtube.com/Jornal do Porto TV. Se inscreva, acione o sininho. Diariamente temos muitas informações para você. Além desse bate-papo, nós temos aí o jornalismo de segunda a sexta. Na hora do almoço, sempre entrevistas esclarecedoras também. Sempre trazemos aí um convidado para falar de diversos assuntos. Agora, nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse último final de semana, né? A manifestação ali na Avenida Paulista, que reuniu cerca de 6.600 pessoas, segundo estimativas de pesquisadores da USP. E para quê? Para protestar contra a possibilidade de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O evento teve a presença de políticos, lideranças sociais e cidadãos comuns preocupados com o futuro da democracia brasileira. Bom, a discussão sempre sobre anistia divide opiniões. Para alguns, perdoar os responsáveis pelos atos golpistas seria um erro histórico, um incentivo para que novos ataques possam ocorrer sem consequências. Para outros, no entanto, a anistia poderia ser vista como um caminho para pacificar o país e evitar perseguições seletivas. Mas até que ponto essa postura ela se sustenta? Bom, curiosamente, a posição sobre a anistia pode mudar dependendo de quem se beneficia. Aí entra a reflexão que eu queria fazer com vocês. Em outros momentos da história, muitos que hoje são contra a anistia defenderam esse recurso para outros personagens políticos. O mesmo ocorre no sentido inverso. Aqueles que pedem punição severa aos golpistas muitas vezes foram favoráveis a anistias passadas. Enquanto a manifestação acontecia, figuras como Jair Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira ironizavam o protesto, minimizando a sua relevância. O ex-presidente, que enfrenta investigações sobre sua própria participação em possíveis atos golpistas, tenta descredibilizar qualquer manifestação ou qualquer mobilização contrária à sua narrativa. Mas o que está em jogo é muito mais do que uma disputa entre grupos políticos. Trata-se de própria integridade do sistema democrático. Olha, por outro lado, o deputado federal Guilherme Boulos afirmou que a manifestação enviou uma mensagem importante. A sociedade está atenta e, logicamente, não aceitará retrocessos. E ele tem razão. A democracia é um sistema que precisa ser constantemente defendido. Permitir que criminosos sejam perdoados simplesmente por conveniência política e desrespeitar a população que quer um país mais justo e seguro. Aqui, como eu disse, temos que pontuar e entender. Nós não estamos aqui para defender lado A, para defender lado B, né? Nós temos aí o que é certo e o que é errado. Todos nós temos essa consciência. O que é certo? O que é errado? Nós temos essa consciência. Perdoar o que está feito de forma errada, está certo? Não perdoar, está errado? É sempre um questionamento, porque o que deixa nós, cidadãos comuns, indignados e que não dá para entender, é que como um mesmo ato pode ter dois pesos e duas medidas, dependendo do lado de quem está. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Concordo que temos que estar sempre olhando pelo sistema democrático. Se houve um erro, tem que ser punido. E eu vou até fazer uma analogia aqui ao futebol, que eu vi um lance ontem,
né, num jogo de futebol, em que o jogador cometeu uma falta na passada, estava correndo, na passada ele pisou no pé do adversário, caiu, levou o cartão amarelo. Como ele já tinha um cartão amarelo, ele foi expulso por um ato. Ele caiu, né? E o comentarista, achei que foi feliz. Olha, mesmo sem intenção, ele cometeu a falta. Se ele cometeu a falta, ele tem que ser punido. Então nós não estamos aqui fazendo medida de valores. Certo é certo, errado é errado. É só para uma reflexão, porque nem sempre, ou às vezes, a gente tem a intenção de fazer a coisa certa, faz a coisa errada e somos punidos pela consequência, ou seja, os nossos atos. Errou, vai ser punido por isso. Bom, sejamos francos, aqueles que depredaram o patrimônio público, incitaram o caos e tentaram subverter os resultados das eleições, sabiam exatamente o que estavam fazendo. A punição não é vingança, é uma necessidade para a manutenção do Estado de Direito. Mas também é preciso questionar, e se fossem outras as circunstâncias? Os mesmos que hoje exigem a punição pediriam anistia? E os que defendem o perdão agora, exigiriam punições se os envolvidos fossem outro espectro político? Manifestar-se contra a anistia é, acima de tudo, defender a seriedade das instituições. O Brasil já enfrentou momentos sombrios e não podemos permitir que a história se repita. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não pode ser tratado como um simples equívoco ou um momento, de exaltação. Foi sim um ataque deliberado à democracia e os responsáveis devem arcar com as consequências, mas também precisamos refletir sobre a coerência de nossas opiniões. Justiça só tem valor quando é aplicada igualmente a todos. Lembro que faço parte aqui de uma cidade do interior de São Paulo, apresento um jornal diariamente na rádio comunitária da cidade de Porto Ferreira, a Rádio Comunidade FM, e de segunda a sexta, eu, juntamente com o Vanê, apresentamos o Jornal da Manhã. É o Jornal do Porto no rádio. E semanalmente também, diariamente, estamos aí trazendo alguns temas dentro do cenário nacional, principalmente. Eu acho que é importante nós pararmos um pouquinho para refletir. Por isso, eu convido a você a conhecer o nosso canal Jornal do Porto, youtube.com/Jornal do Porto TV. Se inscreva, acione o sininho. Diariamente temos muitas informações para você. Além desse bate-papo, nós temos aí o jornalismo de segunda a sexta. Na hora do almoço, sempre entrevistas esclarecedoras também. Sempre trazemos aí um convidado para falar de diversos assuntos.